Boa noite, estamos ao vivo para mais uma live nesta página maravilhosa, meus amores. Uma live em plena quarta-feira, sim. E teremos um convidado especial para falarmos de um tema que aqui eu sempre trago prosperidade, mas de um jeitinho um pouco diferente desta vez. Eu vou esperar o Giovanni chegar para a gente tratar mais a fundo, mas a gente vai falar como a sua energia pessoal e a energia da sua casa influencia diretamente na sua prosperidade e que muitas vezes você não sabe. Que às vezes a tua prosperidade está bloqueada por conta da tua energia e a energia da tua casa. Sabia disso? Esse é um tema que eu tenho trazido cada vez mais nos meus atendimentos, trazido cada vez mais no dia a dia, nos meus tratamentos de prosperidade, porque se você não cuida da tua energia pessoal e energia da tua casa, amados, não é coisa boa que vai vir, não. E o meu convidado chegou, o Giovanni chegou, deixa eu chamar ele aqui. Oi! Eita! Como é que tá essa... Eu adorei esse quadro aí atrás, hein? Gostei desse quadro aí. Bonito, né? Poderoso. Eu vou mandar os aviãozinhos enquanto tu continua falando aí, tá? Sim, mande os aviãozinhos, porque hoje, Deus te abençoe também, porque hoje nós vamos ter um tema muito bacana, que é justamente falar sobre energia, sobre como a energia influencia na nossa prosperidade. Porque as pessoas falam, nossa, às vezes chegam para mim e falam, por que eu não prospero? Por que tá travado? Daí eu vou ver a situação da pessoa energética, a situação da casa dela, e eu me deparo com algumas coisas. Então, meu amor, temos que conversar. Não é você trabalhar mais que vai te dar mais dinheiro, não. Sinto muito, não é por aí. Boa noite, quem tá chegando agora aqui. Vai dar, né? Até vai dar, né, Pérola? Mas vai dar e vai sair que nem um ladrão de um cano furado. Exatamente, porque as pessoas não entendem que a energia determina a sua prosperidade. E hoje eu trouxe o Giovanni aqui porque ele também é um especialista nessa questão de energia, e a gente vai trazer um pouco para vocês como isso acontece, mas primeiro eu quero que o Giovanni se apresente, porque você pode estar vendo ele pela primeira vez. Então se apresenta para a nossa audiência, Giovanni, fala um pouquinho de você e a gente vai daqui a pouco entrar no tema. Eita, eu tô aqui ainda mandando avião, peraí. Assim, ao vivo é assim mesmo, a gente vai mandando, vai conversando, vai falando. Buenas. Tudo ao mesmo tempo. Bom, primeiramente é um prazer imenso estar de novo com essa minha queridona, né? Temos feito algumas coisas juntos bem bacanas aí. E meu nome é Giovanni Tonai Nanguial, eu uso meu nome espiritual, né? Meu nome comum é Giovanni da Rosa Rampinini, que eu só uso para lavrar os documentos, né? Já faz tanto tempo que esses dias uma pessoa perguntou para mim, mas esse teu nome estranho que tem aqui, esse teu nome é de que origem? E eu fiquei pensando, que nome que a pessoa achou na... Ixi, aí eu vi que era o canal lá, que era no Threads. Aí eu falei para a pessoa, esse aí é tibetano. Aí a pessoa, tu é do Tibete? Também. Mas estou, né, com 61 anos, moro em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Sou terapeuta transpessoal, com foco em traumas profundos, transformação e também terapeuta de casais. E venho aqui hoje como uma das partes do meu trabalho de especialista em equilíbrio ambiental e em reorganização energética de pessoas, principalmente falando em campo energético e principalmente em bioenergia. Esse sou eu. É isso aí, Giovanni, e é muito bom o trabalho dele. E se você está aqui pela primeira vez me vendo, muito prazer, eu sou a Pérola Bittencourt, eu sou mentora de autoestima, terapeuta holística, e a minha especialidade é fazer você se conectar consigo mesmo para elevar a tua autoestima e se posicionar para o sucesso onde você quiser na sua vida. E muitas vezes eu acabo chegando nesse temática da prosperidade, porque todo mundo quer prosperar em todas as áreas da vida. Mas daí vem, por que eu não prospero? Por que não vai?
Pérola, já aconteceu várias vezes de eu chegar na pessoa, a pessoa chegar para mim e falar, Pérola, eu já tentei de tudo. E parece que tá travado. Eu trabalho muito. E parece que as coisas não vêm, venda não fecha. E aí eu falei, ok, vamos ver, vamos conversar, vamos sentar para conversar. Porque às vezes as pessoas pensam que é um alinhamento de algo que elas não estão fazendo, uma atitude, uma ação. Mas daí eu vou ver, conversar com ela, fazer uma análise energética. Eu falei, não é o que você está fazendo. O que você está fazendo não é o problema. O problema é o que está no teu campo energético. Na live de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre as coisas que a gente encontra. E eu quero comentar a primeira coisa assim que eu vejo muitas vezes na pessoa, porque eu trabalho muito com a energia pessoal. Em segundo plano, a energia da casa. Que é o contrário do que o Giovanni faz. A gente tem um trabalho meio espelhado nesse ponto, né? Eu vejo primeiro a energia pessoal, depois a energia da casa. O Giovanni já vê a energia da casa para depois cuidar da pessoa, propriamente dito. E a primeira coisa que eu faço é ver justamente o que está acontecendo com essa pessoa. E a maioria das vezes eu vou ver o campo energético dela, ela tá com uma energia que não é dela. Misturada e travando. E você vai falar, Pérola, como isso acontece? Meu amor, isso acontece todo dia e você não sabe. Sabe aquele ônibus bonito que você pega às 6 horas da manhã para ir trabalhar? Sabe aquele ônibus bacana com várias pessoas ali com você? Se você não tem um cuidado diferenciado com você, e principalmente se você é aquelas pessoas que têm uma sensibilidade energética maior, você suga a energia da pessoa e leva com você. Antes de eu começar, vou até contar a história minha, antes de eu começar a cuidar da minha energia, não sei quantas vezes eu estava super bem animada, eu subi num ônibus. Sentei do lado de uma pessoa e eu fui começando a ficar mal, deprimida, chateada, ansiosa. E eu fui ficando mal e mal e mal e mal e mal. Chegava em casa péssima, acabada. E eu falo, gente, o que é isso? E não, só que eu não sabia lidar com isso. Chegou um momento, quando eu era mais velha, que eu até entendi que não era meu e que eu peguei de outra pessoa, mas eu não sabia lidar. Boa noite, Selma. E aí você ficava com aquela energia. Saí de um momento muito bom para um momento péssimo. O ânimo lá do pé. Por quê? Porque eu peguei a energia da pessoa que estava sentada do meu lado. Eu suguei tudo que ela tinha. Ela ficou bem, lógico. Né? Ela ficou bem, ela nem sabe o que aconteceu ali. Eu tirei toda a sujeira dela e levei para casa. E levei para casa para contaminar a minha casa e contaminar as pessoas que moram comigo. Só que naquela época eu sabia disso? Óbvio que não. E por que eu trago isso assim? Porque, gente, isso acontece todos os dias. A questão é, não nos foi ensinado como a gente se cuida para não pegar energia e não levar para casa. Ou quando isso acontece, porque tem momentos que a gente está com a guarda baixa, mesmo a gente se cuidando, a gente entender que isso aconteceu e limpar. Né, Giovanni? Traz um pouco da tua visão sobre isso. Eu já cheguei, já peguei pesado, né? Eu já trouxe o ônibus logo de cara, eu nem esperei. Já saiu dando bulão na galera, pelo amor de Deus. Imagina que combina, né? Bom, primeiro eu vou fazer um relato aqui, bem profissional. Né? Durante o dia, hoje eu atendi uma pessoa nova aqui no meu consultório, e a pessoa já com uma certa idade ali, 60 e poucos para quase 70, né? E a pessoa me falou assim, meu cabelo tá caindo, minhas unhas estão tudo quebrando, a minha pele tá, tipo, 20 anos mais envelhecida do que eu deveria estar, eu tenho uma vida tranquila, a minha casa, eu não consigo ficar lá dentro 10 minutos, eu tenho que estar sempre na rua, porque eu, quando estou lá dentro, parece que eu estou dentro de uma prisão, mas uns relatos assim, muito joia, né? Aí eu disse assim, deixa eu dar uma olhadinha na tua casa aí, nos vídeos que tu fez para tu me mostrar. Aí ela me mostrou a casa dela. E eu olhei a casa dela assim, e parecia que aquilo era quase tipo um lugar de despojo de objetos, entendeu? E eu falei, bom, primeiramente, antes de eu começar a tratar você, eu também posso fazer isso junto, porque você está com a tua energia toda desorganizada. Eu fiz aquela típica medição dos chakras com os pêndulos, né? E a pessoa estava assim, tipo, praticamente que
vamos dizer assim, tecnicamente falando, uns 20, 30 graus o campo dela deslocado do próprio corpo. Aí, não preciso falar mais nada. Então a pessoa estava tendo confusão mental, né? E isso é aquilo que eu falo para as pessoas que a gente vive falando, né, Pérola, nas nossas conversas off, né? Que se tu não faz um trabalho de equilibrar tanto a energia do teu ambiente quanto a energia do teu ser, e aí como é que é o nome dela que botou aqui? A Michele Santos aqui, ela falou aqui, ó, como eu consigo blindar de ser esponja energética nos ambientes? Pois a Pérola vai falar aqui no final da live uma solução para isso bem, mas muito interessante. Tá? Fica aí até o final, Michele, que tu vai ficar impactada com o que ela vai falar aí. Mas, gente, quando tu não aprende o mínimo, do mínimo, para tu poder ficar incólume essas energias, tu vai ficar num assim, ó, tua vida virar uma montanha russa. E aí não é só em casa, não. Porque às vezes tu pega coisas em casa, né? Porque a casa está desarmonizada, aí tu vai pro trabalho, contamina todo mundo, volta para casa e pega a coisa do trabalho, que tu já está na frequência do ruim, e chega em casa e retroalimenta de novo negativamente lá. E isso aí vira uma verdadeira roda de samsara, gente. Que é o que a gente fala no budismo, no budismo é o ir e vir do bom, do ruim, do bom, do ruim. Tu nunca está equilibrado, está sempre oscilando. Obviamente, né, que não existe equilíbrio estático. O ser humano é uma coisa dinâmica. Mas se tu botar a tua casa em ordem, com algumas ciências bem básicas que tem na modernidade hoje, a coisa fica, assim, bastante interessante, né, Bela? O que tu me diz disso? Eu digo que fica interessante demais. Não só interessante, como muda completamente a qualidade de vida. Como eu falei para vocês, quem não percebeu, eu sou uma pessoa que eu tenho tendência à esponja energética de outras pessoas. Eu sempre tive, desde muito jovem. Só que eu não sabia disso, eu não sabia lidar com a minha energia, eu não sabia blindar, que é o que a Michelle perguntou. Como é que blinda? Porque isso aqui é uma pergunta de quem sabe que é uma esponja e não sabe blindar. Eu sei que eu já passei dessa fase. Falei, gente, como é que eu paro isso? Que saco! Eu já cansei de chegar em ambiente, não só como o Giovanni falou, porque em qualquer lugar que a gente vai, a gente pega às vezes de casa, porque nós contaminamos a casa e levamos, ou a pessoa que mora com a gente leva. Eu peguei um atendimento, por exemplo, um atendimento de casal, tá, gente? Atendimento de casal, que tava falando justamente com um problema de relacionamento. Daí fui, beleza, vamos fazer a análise energética. Falei, você tá levando energia de outros lugares para casa. Você tá levando energia de outras pessoas, você tá passando em lugares que você tá pegando influência negativa e você tá levando para casa e tá gerando os problemas. Não é só teu, você tá pegando de outro lugar. Porque, gente, entendam. As pessoas às vezes chegam pra gente e falam, nossa, conflito em casa. Discussão, isso que a gente está falando aqui, a gente já está dando as questões de você reparar se você está precisando limpar a tua energia ou a energia do teu ambiente. Tá com muita briga em casa? Tá tendo problema no relacionamento? Tá se sentindo, que nem como eu falei, tipo, você sente que essa oscilação emocional sem explicação? Oi, Érica, boa noite. Quando você começa a ver esses tipos de coisa, isso é um sinal gritante de que a tua energia precisa ser cuidada, ou a energia da sua casa, na verdade as duas, tá? A gente fala um ou outro para começar a não assustar as pessoas, porque tem gente quando eu falo, então, você tem que mexer nos dois, né? Eu falo, olha, eu faço o que você quer, mas eu tenho que ser sincera. A verdade é que você tem que cuidar da tua energia, a energia da casa, porque a casa ela é um reflexo teu. A casa ela é um reflexo. As pessoas não conseguem entender. Se você fala de limpeza, a gente fala muito de limpeza física, de limpar, deixar a sua casa sempre harmoniosa, cheirosa. Só que energeticamente é a mesma coisa, gente. É a mesma coisa. Se você não tem um cuidado energético com a sua casa, não vai. Hoje, por exemplo, eu fui fazer uma limpeza. Eu fiz uma limpeza de uma casa hoje à tarde, né? Uma pessoa que eu cuido da casa dela já faz um tempo. E deu, por exemplo, que a casa precisava de proteção energética.
Você fala, nossa, Peló, como assim uma casa precisa de proteção energética? Sim, uma casa precisa de proteção energética, porque assim como você tem que blindar você de receber influência, tem que blindar sua casa de receber influências externas, de energia, de emanação, quando eu falo emanação, é quando, por exemplo, alguém envia uma intenção para você. Às vezes ela vai enviar para a tua família, não necessariamente diretamente para você. Às vezes é uma pessoa que passou na frente da tua casa e falou, nossa, que casa linda! Mas é aquela casa linda com inveja. E se a tua casa não estiver blindada, aquela energia vai ser direcionada para aquela casa e para aqueles moradores. Quando a gente fala de energia, é muito sério e as pessoas não entendem o quão sério é, porque contaminação energética é a coisa mais fácil do mundo e a gente faz isso todo dia, toda hora. Agora, necessariamente, vocês que estão ouvindo a gente, não se enganem, vocês estão sendo contaminados pela nossa energia, mas existe a contaminação positiva, que é o que a gente chama de emanar uma energia que faz você ficar melhor, e existe a negativa, que é quando você encontra, por exemplo, uma pessoa que está reclamando da vida. E aí você vai sentindo que a tua energia, a tua vontade de viver vai pro ralo. Isso é contaminação energética, só para dar um spoiler, não, uma explicação. Deixa eu ver aqui que a Michelle está caprichando as perguntas aí. Deixa eu ver aqui, vamos lá. Outro ponto seria como equilibrar a energia da casa e do trabalho sem carregar de um lado para outro, sem chegar ao esgotamento. Olha, Michele, vamos lá, já estou entendendo aqui que a situação não está fácil aí, né? Pelas perguntas, a situação não está fácil. Então, vamos começar a trazer um pouquinho sobre isso, né, Giovanni? Já para trazer clareza, né? Porque essas perguntas são perguntas que todo mundo acaba pensando, né? O primeiro ponto, vamos pegar a primeira pergunta, né, para a gente ser bem direto. Como eu consigo blindar de ser esponja energética nos ambientes? Primeiro passo, como você falou, é reconhecer isso. Você já reconheceu que você está pegando energia dos ambientes. Porque quando você não reconhece, você não sabe o que fazer. Eu já peguei muita gente que eu falava, então, você está pegando energia. Ah, não, mas não interessa. Não discuta. Assim, tipo, você pode discutir o que você quiser. Você está pegando energia, isso não vai mudar. Só porque você não quer aceitar isso. Então, o primeiro passo é você entender como você funciona. Quando você entende que você pega energia dos ambientes, todo mundo pega, tá, gente? Só que quem é esponja, que a gente fala, é uma pessoa que pega muito. É uma pessoa que ela é como se fosse um filtro energético, ela chega no ambiente e ela puxa para ela. Pessoas que geralmente assim, são pessoas que têm tendência a... Oi? Eu chamo isso aí de paciente antena parabólica. Exatamente, porque são pessoas, muitas vezes, que têm tendência a realmente tratar a energia de outras pessoas. Uma pessoa esponja, geralmente, ela tem uma tendência natural, uma empatia muito grande, e ela tem uma tendência natural de saber, instintivamente, querer mudar a energia dos locais. Porque geralmente, as pessoas esponjas têm essa possibilidade de tratar pessoas e ambientes. Só que, quando você não sabe, você simplesmente pega todo o lixo, é como se você fosse uma caçamba, que você vai passando nos lugares e vai pegando. Aí você vai tirando dos outros vão ficando bem, você vai ficando com os problemas. Então, o primeiro passo é reconhecer, né, Giovanni? Quer falar? Só fazer um adendo que, normalmente, nos meus quase 42 anos de técnica de trabalho, eu vejo as pessoas assim, Pérola, quem é, assim como você, assim, né, que puxa tudo que é energia para si, tem na sua própria característica já um curador. Deveria procurar uma forma de fazer uma formação, alguma coisa séria, né, para poder qualificar essa energia e realmente ajudar e transbordar os outros, né? Poder ter uma nova profissão, que é uma profissão bonita, né, que ajuda as pessoas, e ao mesmo tempo vai equilibrar os ambientes dos outros, e isso aí só vai fazer crescer a vida dela, né? Acho muito legal isso. Era isso. Sim, e é verdade. O meu trabalho é o quê, gente? Eu trabalho com o quê hoje? Depois que eu aprendi a cuidar da minha energia, eu trabalho ajudando a curar a energia de outras pessoas. Só que antes de cuidar da energia das outras pessoas, eu tive que aprender a cuidar da minha própria energia. E o primeiro passo é você ter consciência de que a blindagem, na verdade, é você ter diariamente uma rotina. É isso que as pessoas não entendem. Blindar a energia é você ter uma rotina de práticas e técnicas
ou ferramentas, vai depender muito do tipo de formação que você tem, porque isso é real, para você cuidar da sua energia. E daí a gente já vai para a energia da casa e a energia do trabalho que a Michelle trouxe, porque a lógica é tudo tanto para o pessoal, quanto para a casa, quanto para o trabalho. Você tem que criar uma rotina de cuidados, assim como a gente tem uma rotina de skincare, por exemplo, para cuidar da pele, uma rotina de cuidados com a casa, de você, vou cuidar da casa, vou passar roupa, vou lavar a louça, tem que ter uma rotina de vou cuidar da casa. Por exemplo, um exemplo que muita gente deve conhecer, de descarrego energético de casa. Isso é muito comum no Brasil. Que é, por exemplo, você limpou a casa, daí energeticamente você vai passar, por exemplo, água com sal pela casa para fazer o descarrego. Só que aí você fez uma limpeza, você não fez uma blindagem. São coisas diferentes. São coisas diferentes. Porque uma pessoa fala, fiz a limpeza energética da minha casa, tá tudo certo? Negativo, você fez a limpeza. O que é ótimo. Daí a blindagem tem diversas, tem infinitas formas, tanto de limpar quanto de blindar. Mas uma forma simples de blindagem energética, por exemplo, de casa, é qual é a intenção que você coloca na sua casa? É a mais simples de todas. E ao mesmo tempo mais complexa, porque muitas vezes as pessoas não sabem intencionar da forma correta. Tem isso. Mas qual a intenção você coloca na tua casa? Tem rituais específicos de você intencionar uma blindagem na tua casa diariamente, só com a forma como você pensa com relação à sua casa. O que você pensa que está ali. Como você vai. É como uma mãe quando ela benze o filho quando o filho sai de casa, por exemplo. Aquilo é o quê? É uma blindagem energética, gente. Caso vocês não saibam, isso é uma blindagem energética. Você está ali, frente a uma pessoa, colocando uma energia, um decreto, um pedido de que aquela pessoa seja protegida. Isso é uma forma de blindagem. Só que você tem que saber como limpar e como blindar. Não adianta você blindar sem limpar, porque você está perdendo dentro o que é ruim. E não adianta limpar só limpar e não blindar, porque se você só limpa, você está aberto a qualquer ataque. Vou dar um exemplo de um atendimento que eu fiz hoje, por exemplo. Eu fiz um atendimento hoje de análise de aura, para ver como é que estava a aura da pessoa. Uma pessoa que eu já tenho tratado. E a gente viu que na aura dela estava com rachaduras e rombos. Mas no caso dela, visto do tipo de tratamento que ela está vivendo, porque ela foi uma pessoa energeticamente muito assediada. Muito assediada. Então, uma pessoa que é assediada energeticamente por um longo tempo, é completamente normal você ter rachaduras e buracos energéticos. Por quê? Atacou tanto que a tua energia, é como se energeticamente você tivesse com um escudo baixo. Então, é fácil outras energias entrarem para te atrapalhar. Quando você não cuida da sua energia e você tem um ataque muito forte, é normal. E quando o caso dela, como já é um ataque constante, não é uma coisa que eu vou conseguir fechar do dia para a noite. É um tratamento para ir fortalecendo a energia dela. Só que ela tem um profissional com ela. Então, começa a acontecer as coisas, eu falei, tá sofrendo ataque energético? Vamos levantar a barreira. Limpa aqui. Faz aqui. Nossa, deu problema na casa? Vamos fazer isso na casa. Porque acontece, gente. Se você é um trabalho constante, principalmente quando a gente está no começo de um tratamento. E se a pessoa está sendo energeticamente assediada por outra pessoa. Porque é outra história já. Porque aí já tem uma intenção. Então a gente tem que blindar essa intenção. Mas vocês entendem a complexidade do que eu estou falando? Você tem que entender o que você quer fazer primeiro, para ver quais as ferramentas vão ser usadas, porque nem toda blindagem e toda limpeza serve para qualquer caso. Você fala, como eu limpo a minha casa? Depende, qual é o grau de sujeira da tua casa. Tem gente que, como eu falei, passar um pano com sal grosso na casa vai limpar. Agora tem gente, meu amigo, que passar pano com sal grosso na casa não vai fazer nem cócega. Então, depende do grau da tua casa. Tem que pegar umas espadas de São Jorge, sair batendo nas paredes, fazendo umas queimas de erva forte, de arruda, e um monte de coisa. Eu estava, inclusive, falando, foi segunda-feira de manhã, eu estava com uma paciente minha já de tempo que eu tenho aqui, que eu fiz a casa dela, pessoal, o apartamento dos filhos dela, e o sítio deles. Eles têm um sítio aqui nas imediações da cidade. E ela ficou impressionada dizendo para mim assim, Giovanni, como que a gente acumula tanta draga na casa? Eu falei para ela, simples. Vou te dar um exemplo. Onde tu tem circulação de águas perto, aonde tu tem
animais muito perto, animais de grande porte, por exemplo, o que vai acontecer? Vai ativar campos que são geopáticos, né, que são doenças da Terra, e elas vão para dentro das casas. Simples assim. E aí, tipo assim, de tempo em tempo tem que cuidar ainda, até porque são ambientes que muitas vezes não são usados diariamente, aí eles ficam muito mais suscetíveis que essas energias se acoplem lá e fiquem lá um tempão. Então eu falo para eles assim, hoje em dia, tu cuidar do equilíbrio ambiental é a mesma coisa que escovar dente, é a mesma coisa que fazer exercício físico, tomar água. Se tu não fizer esse autocuidado com a casa, não adianta tu ficar todo bonitinho, todo sarado, né? Todo lindão, toda lindona, e toda maquiada, não sei o quê, e comer bem, e aí a tua casa está toda desarmonizada. E ao contrário também não adianta tu harmonizar a casa e tu não cuidar da tua energia. Porque aí tu vai para a rua, aí tu vira uma antena de trazer coisa ruim para dentro da casa que está toda harmonizada. Então, volte e meia eu falo para as pessoas, eu não sei como é que é isso aí, Pérola, para ti, mas aqui no sul, aqui na região sul do país, aqui, em Santa Catarina, Rio Grande do Sul, acho que até Paraná, as pessoas não são muito favoráveis de mexerem nelas. Elas gostam de mexer, às vezes, só na casa. Aí eu falo, eu tenho meu projeto aqui de estabilidade ambiental, né? Que eu digo para as pessoas, eu não trabalho com você agora, eu trabalho com a casa, com o ambiente. Depois que eu terminar a casa, eu começo com você, porque o que acontece? Se eu fizer um trabalho com você e a casa estiver ruim, vai acontecer o que aconteceu com essa senhora aí que ela relatou. Volta para dentro de casa e se contamina toda de novo na própria casa dela. Então, isso é um tema assim, eu acho de um nível de relevância hoje na atualidade terapêutica que a gente não dá para a gente ficar fazer assim. Não estou vendo, não dá, porque tu acaba não tendo resultados práticos verdadeiros. E aí fica uma coisa assim que muitas vezes a própria ciência que está por trás disso, as duas, né, que a gente fala bastante nelas, que é a radiestesia, que é uma que tu domina bastante, né, e eu a geobiologia, o que acontece? É um casamento perfeito. É um casamento perfeito. Não adianta tu fazer pendulação e ver o que a pessoa tem que usar e coisa e tal, e aí a casa dela tá com tipo 6 mil angstroms, em vez de estar com 9 mil, ou 4 mil, que é a grande maioria das casas no Brasil hoje. Então, tipo, tu vai acabar tendo problemas recursivos, eles vão estar recorrentes vindo os problemas, e tu tá achando que não deu certo o trabalho que tu fez. Por isso que eu digo, eu não faço, isso é de rir mesmo, eu não faço trabalho assim para ninguém. Hoje no meu processo Totem DNA, que é o meu processo aqui da clínica, onde eu atendo a pessoa, eu digo que a primeira parte do processo, que é tratar o migredo, né, na alquimia, é tratar tudo que está relacionado àquilo que é físico da tua vida. Pô, tua casa é o quê? É uma coisa etérica? Não, é física. Tem uma cozinha, tem fogo, tem... Então, se eu não tratar essa casa, se eu não equalizar ela, não limpar, não harmonizar, não blindar, é exatamente o que tu falou com muita proficiência. Não terás resultado verdadeiro e principalmente não terás resultado autossustentável, que é o pior. Aí às vezes as pessoas gastam uma grana gigante para fazer isso e não fazem de forma correta, não fazem as ações necessárias para fazer a modulação, e aí o que acontece? Esse profissional não é bom. Pô, por isso que eu sempre digo para a pessoa, se eu equilibrar a tua casa, eu preciso mexer em você. Eu preciso te dar um floral, eu preciso trabalhar no teu campo, porque senão tu vai ser o ratinho que vai trazer o queijo estragado para dentro da casa. E vai contaminar todo o resto dos ratinhos da casa. Então eu sempre falo para eles, tem que trabalhar tudo. Por isso a gente chama de processos holísticos. Por quê? Porque eles englobam um grande escopo de coisas ao mesmo tempo, né? Eu até quero te perguntar uma coisa que me ocorreu agora aqui, bem na hora, assim. Aí em São Paulo, por ter essa incongruência atual, né, de moradias, né, o excesso de moradias, como que tu vê isso como uma profissional dessa área hoje em relação como é que eu vou te falar assim, o número, né, o volume de energia de casas e coisa e tal em volta do sistema humano. Como é que tu vê isso como terapeuta? Como terapeuta, nunca te perguntei. Eu nunca te perguntei isso, primeira vez. Como uma pessoa que mora em São Paulo, e eu vejo assim, o número de casas, por exemplo, aqui na minha rua estão construindo um prédio.
Estou construindo um prédio aqui, a uma casa da minha casa, literalmente aqui. Eu vejo isso de uma forma muito complexa. E, infelizmente, no modelo de sociedade atual, algo sem volta. No modelo como a sociedade está se constituindo, é cada vez mais a gente aumentar habitações, pessoas por metro quadrado. Só que o meu problema central não é esse aumento da habitação, sinceramente, pessoalmente falando. É o desconhecimento das pessoas com relação a como a energia dos seus vizinhos atrapalha elas. Que, para mim, uma das maiores alegrias que eu tenho é que eu trato a casa do meu vizinho. Porque eu sei que ao tratar a casa do meu vizinho, eu estou tratando a minha casa. Porque Me conta aí como é que tu fez isso, porque eu não consegui fazer isso aqui na minha banda. De jeito nenhum. Não, é aquela coisa de acontecer, da pessoa saber com que você trabalha e a pessoa tá aberta a fazer. Já fazia com outras pessoas, porque não sabia que eu trabalhava. Então, aí eu comecei a fazer esse trabalho. Então, um dos meus vizinhos, eu ajudo nessa limpeza energética. E eu acho isso fantástico, porque toda vez que eu vou limpar aquela casa, eu falo, legal, eu estou fazendo um trabalho para aquela pessoa, mas eu também estou impactando de uma forma positiva a minha casa. Porque eu tiro o campo que estaria naquela casa de carga, que poderia vir para minha casa, eu tiro aquilo. Então, o meu problema que eu vejo não é simplesmente o acúmulo de pessoas, é o desconhecimento das pessoas da importância de você fazer trabalho energético. Porque para pensar, se fosse comum na sociedade, se fosse algo de conhecimento comum, a importância de você limpar e blindar a energia, a gente ia ter muito menos problema. A gente ia ter muito menos problema, tanto dentro de casa quanto nas vizinhanças, porque cada um ia cuidar do teu. Você ia saber, porque tem umas coisas que a gente vê que a gente sabe. A gente como pessoa que trabalha com energia, quando a gente trabalha com energia há um bom tempo, a gente conhece as pessoas, a gente tem que ficar quieto. Para não arranjar brigas pela vida. Porque a gente olha as coisas, a gente fala, isso vai dar ruim, mas isso vai dar muito ruim. Mas eu não estou trabalhando, essa pessoa não me pagou. Eu não vou ser a chata da energia, eu vou ficar quieta. Se um dia essa pessoa precisar, ela me procura. Se for uma pessoa que eu tenho intimidade, eu vou dar no máximo um toque. Porque a gente, como pessoas que trabalham com energia e já tem um tempo de serviço, a gente olha algumas coisas, a gente sabe que aquilo ali é um caos. A gente sabe plenamente que aquilo ali, isso vai dar ruim. Porque, gente, para pensar. Vamos pegar um exemplo básico da maior parte dos brasileiros, que é uma casa abarrotada de parentes. Uma casa que mora uma média de 2 a 3 famílias dentro de uma casa. Energeticamente falando, isso é um caos. Ou aquelas pessoas que moram, a família que dorme todo mundo no mesmo cômodo, porque não tem outro espaço. Energeticamente falando, isso é um caos. Porque você não tem limites entre a sua energia e a energia das pessoas. Então, é como se as pessoas o tempo todo, quando você não cuida da sua energia, as energias estão conflituando. Então, se você tá mal e você não sabe cuidar da tua energia e só tem um espaço, o espaço inteiro fica ruim. Então, mas se tiver, você fala, nossa, pera, mas eu não tenho escolha, mas se você sabe cuidar da sua energia e as pessoas que estão com você também têm essa preocupação, você diminui os conflitos. Porque se você entende, por exemplo, teve uma briga feia naquela sala, o que você acha que acontece, gente? Vou contar uma história pra você. Quando você briga dentro da sua casa, a energia da briga fica ali. Naquele cômodo onde você brigou, aquela energia não vai embora, ela fica lá. Eita, agora tu entrou no território aí. Tá louco. Agora você entrou no território que vai levantar os cabelos, todo mundo tá na live. Mas é muita verdade, porque, gente, por exemplo, eu tô limpando uma casa e eu ouvi a pessoa falando, nossa, eu tô sentindo diferença no meu relacionamento. Por quê? Porque as brigas que tinha na casa ficavam na parede. Agora que tá limpando com frequência, o que tá acontecendo? A energia da briga não tá ficando mais lá. Entendeu? E por isso que eu falo, o problema para mim não é o aumento de pessoas nas civilizações. O que você faz com essa energia? Você não limpa, se acumula, daí você fica com um monte de gente doente. Gente, muitas pessoas estão doentes porque as casas estão adoecendo elas.
Porque tem um acúmulo energético gigante dentro daquela casa, dos moradores anteriores, de quem construiu a casa, das visitas, delas mesmas. Daí aquilo vira um caldeirão energético e a pessoa está adoecendo. E já parou para pensar que tem gente... Eu já ouvi relatos assim, tipo, Pérola, chegar em casa é muito difícil. Ficar em casa, o clima é péssimo. Por quê? Porque tem uma energia muito ruim naquela casa. E a pessoa sabe disso. Então ela chega lá e ela se sente mal dentro da própria casa. Se você se sente mal dentro da sua própria casa, tem algo muito errado. Porque a tua casa ela tem que ser o teu forte, gente. A realidade é essa, energeticamente falando. Né? É o castelo da pessoa. Tem que ser o teu castelo, tem que ser o teu refúgio. É o lugar onde você fala, ok, aqui eu tô bem. Porque eu criei um espaço seguro. Se você está se sentindo ameaçado na sua casa, ou você fala, tipo, nossa, eu não estou confortável. Porque tem gente que fala assim, não tem motivo, minha casa é linda. Minha casa é linda, bem arejada, mas eu me sinto estranha. E às vezes a pessoa se sente estranha por quê? Porque o morador anterior daquela casa deixou uma energia muito ruim. Ou ela já mora muito tempo naquela casa, faz muito tempo que não faz nenhum tipo de limpeza e foi acumulando as brigas, as dores. Eu ouvi um relato que eu achei genial. Foi acho que da Heloísa Perisseu, aquela atriz que ela teve, acho que foi câncer. O que ela fez no período de câncer dela? Ela não ficou na casa dela. Ela alugou uma casa e ela passou todo o período da doença dela lá, porque ela não queria aquilo na casa dela. Então é que ela falou, quando eu saí de lá, eu deixei lá. Por quê? Porque é verdade, ela deixou lá. Ela não deixou a memória do sofrimento daquele momento na casa dela. E eu não tô falando que ela falou disso a nível energético, porque eu não sei se ela tem esse nível de consciência, mas ela tem esse entendimento que se ela passasse por aquilo na casa dela, ficaria na casa dela. Ela tem isso no corpo dela, ela entende. Por isso que a gente fala, não é de energia, tem gente que entende isso intuitivamente. Tem gente, por exemplo, que eu já ouvi falar, eu não moro em casa que teve crime. Por quê? Porque vai ter algo ruim lá. Porque ela sabe, gente, a gente sabe. A gente sabe, mesmo que a gente não lide com energia, não saiba limpar. A gente sabe que tem alguma coisa estranha. Tem lugar que a gente entra e a gente fala, eu não sei o que é, mas aquele lugar, quando eu vou na casa de fulano, eu me sinto tão mal, eu volto péssima. Por quê? O ambiente é ruim. A energia do ambiente é ruim. Pode falar. Eu quero falar um negócio. Já que tu pegou assim o pé lá no fundo no acelerador, né? Eu vou engatar aqui, ó, uma marcha 6 aqui. Mas assim, ó, uma coisa que eu tenho percebido, isso é um estudo que eu venho fazendo aqui no Sul já faz um bom tempo, tá? Você lembra que deu as enchentes aqui, né? E aí, você lembra como ninguém, né? Daquelas enchentes, né? E aí, tu vê como é que plasma isso, né? As pessoas, começou a chover agora semana passada, choveu 5 dias aqui. Rapaz, o pessoal começou a ficar tudo com uma tensão emocional. Ficavam assim, só falando na enchente, será que vai começar tudo de novo? É aquela coisa. Esse tipo de memória que a Terra deixa por catástrofe, ele é terrível, porque às vezes tu harmoniza a casa de uma pessoa e a pessoa continua naquela frequência e ela atrai aquilo de estourar cano na casa, de arrebentar a caixa d'água, porque ela precisa, ela acelera, não é que ela precisa, né? Ela acelera aquela modulação negativa do passado. E aquilo vai começando a dar um monte de treta na casa. É impressionante. E eu andei fazendo uns estudos aqui, Pérola, muito interessante. Esses são estudos que eu digo assim, o cara vai com uma hiperblindagem para o trabalho do estudo, porque, tipo, descobri que alguns lugares aqui estão construindo, aqui na minha cidade, em Porto Alegre, condomínios em áreas que outrora foram cemitérios. A cara da Pérola, exatamente. Eram cemitérios, os caras removeram os corpos dali, tiraram tudo, mas só que tem um detalhe. E tu sabe que o terradiense tem isso, porque eu sei que tu já trabalhou até com a análise de solo, né? A pessoa remove os corpos, mas todavia a frequência na mãe terra, na areia, no solo, dos cadáveres fica igual.
e aí o cara me constrói um condomínio em cima. Tem um condomínio aqui que eu não vou falar o nome até para não cair a live, né? Porque é uma questão de nominar, sabe que os algoritmos não gostam que a gente nomine coisa aqui. Mas os caras construíram toda a base, olha só, para tu ver o que é os estudos da gente. Toda a base de troca, de venda e de comercialização do sistema do condomínio, eles botaram o escritório central em cima da central do cemitério antigo. Sabe o que está acontecendo? Não estão vendendo um conjunto. E não é nem caro o negócio. Não é muito caro. E não estão vendendo nada. Aí, esses dias eu vi uma conversa, que eu tenho um amigo que é corretor e ele trabalha para essa empreiteira que está vendendo lá. E ele falou, cara, não sei o que está acontecendo, porque, cara, o lugar é lindo, está super bem montado, já está com quase toda a estrutura de pré-venda e tudo. Cara, a gente não está conseguindo vender nada. As pessoas chegam lá, olha, eu acho bonito, mas não querem fechar nada e vão embora e não volto mais. E eu disse para ele assim, cara, eu quero tomar um café contigo. Aí eu fui aqui num posto de uma EPM, sentei com ele e falei, cara, vou te só explicar um negócio. Eu não sei como é que tu vai passar essa informação para os teus chefes, mas aquele lugar lá não vai vender quase nada durante muito tempo, irmão. Porque lá foi deflagrado a energia de construção do condomínio em cima de uma central energética de um cemitério antigo que tinha aqui do século passado. E os caras mexeram lá nas ossadas, mexeram naquilo tudo lá. E agora aquela energia lá tá vindo com tudo, cara. Tá vindo com tudo. Os caras, as energias dos antigos que estavam ali, os ancestrais, estão reclamando o roubo do lugar sagrado deles. Isso aí é que nem a gente dizia no século passado lá nos Estados Unidos, quando os cowboys, né, nunca podiam estar perseguindo o bandido mais terrível. Eles não passavam dentro da zona do cemitério indígena. Eles faziam a volta numa montanha inteira, perdiam um dia a cavalo para tentar seguir o cara, porque e nem o bandido às vezes passava por dentro daquele trem. Aí tu imagina o cara hoje usar uma área e construir em cima dela e isso ser um cemitério. Então, tipo, essas são coisas que eu falo, não sei como é que a gente junta essas duas energias, mas eu detectando isso radiestesicamente, eu literalmente condeno o local. Eu digo para a pessoa, olha, isso aqui não tem conserto. Eu não vou te roubar, eu não sou picareta, estou te cobrando só a visita, porque isso aqui não tem o que fazer. Eu vou botar tudo que eu tiver aqui e a energia ancestral vai brigar e vai expulsar todo mundo aqui. E até porque isso aí tem formas de tu fazer isso, que é pedir licença, né? Fazer todo um ritual energético. A gente não vai entrar nisso, que a live aqui, né, não é para isso. Mas a gente fazer rituais, né, energéticos, budistas, xamanistas e coisa e tal, para tu liberar o campo vibracional do local e deixar um tempo ele assentado para depois começar a trazer máquina e coisa. Cara, os caras foram lá e simplesmente meteram as pás do negócio, levantaram os caixão e disseram, cara, é muito louco, né? Isso me arrepia só de ouvir isso daí. Eu tenho que te contar isso porque na live do sábado passado lá, quando a gente foi no teu canal lá do Fofocas Terapeutas, que foi maravilhoso aquele momento lá, tá dando uma repercussão aquela conversa lá que tu não tem noção aqui no fundo. Eu me lembrei, eu ia falar, acabei esquecendo, mas aqui, pô, aqui é o teu canal, pessoal, o teu pessoal tá sempre te seguindo, para saberem, né? Quando tu vai comprar um empreendimento, tu estudar o local, saber onde é que ele foi construído, o que tinha ali antes. Porque às vezes, pô, aqui no sul, por exemplo, tem lugares aqui no centro da cidade que não há jeito de prosperar, bicho. Abre 500 mil tipos de empreendimento. Aí adivinha o que tinha no lugar no século passado? Uma senzala do nosso povo. E a gente sabe muito bem que senzala, quando matavam os negros, a chicotada lá, o que eles faziam? Eles enterravam o cara no solo da senzala. Não tinha caixão. Não é nada. Esse é um assunto muito complexo, porque acho que a gente está indo já por uma... A gente não vai aprofundar nisso aqui. Não. Mas a gente não vai... Não, eu estou falando para o nosso público, porque a gente não teria problema em aprofundar isso. Não. A gente não vai aprofundar esse tema, mas só para dar uma geral aqui, de uma forma mais direta. Gente, entenda uma coisa. Eu falo muito de energia, eu falo pouquíssimo de espiritualidade ao vivo. Eu falo fechado. Para quem eu atendo, principalmente o pessoal da mentoria, aí a gente já é outro nível, porque eu sei com quem eu estou falando. E eu tenho tempo para explicar. Mas, gente, nível energético, existem coisas que a gente trabalha
a nível energético. Energético que é, precisamos consertar o equilíbrio energético deste local, ou a tua frequência. Mas existem coisas que vai além do nível energético, que vai para a área espiritual, que é o que o Giovanni está trazendo aqui. Porque a gente não pode fingir que isso não existe, tá? Eu não vou dar uma de maluca e eu não vou falar para você que, não, essa coisa, eu sou uma pessoa que trabalha só com a energia, isso existe, isso faz uma diferença. E olha, eu já peguei caso que eu olhei e falei, então, veja bem. Vamos lá, você quer a verdade? A verdade é que botaram um trabalho em você. Isso aqui não é só questão energética. Já aconteceu de eu pegar gente que eu falei, isso aqui não é só da alçada energética, tem um trabalho aqui. Por quê? Eu sei ler energias. Sabendo ler, quem sabe ler energia, sabe. A gente sabe identificar essas coisas. Ponto. E teve, já não foi uma vez que isso aconteceu. Teve coisa que eu já vi de trabalho na casa, não era só na pessoa. Por que vocês acham que tem gente? Não sei se vocês já ouviram coisas, nossa, a pessoa foi fazer um atendimento. Eu já ouvi casos, inclusive perguntaram para mim recentemente, pera, eu tô com uma pessoa, não funciona, fica aí, tem obsessor, tem não sei o que. Eu falei, ok, você fez a limpeza? Mas o que essa pessoa está fazendo no dia a dia? Como é que é a casa dessa pessoa? Porque às vezes tem coisa dentro da casa, não é só na pessoa que o problema tá. Gente, energia é coisa séria. É muito sério. Isso que o Giovanni está falando, o que ele quis dizer da ancestralidade é... Vamos falar o português claro. Os espíritos guardiões daquele espaço foram totalmente desrespeitados. E se um espírito guardião ele é desrespeitado, eu não estou falando que ele vai assombrar a tua casa, mas ele não vai fazer a tua vida fácil. A gente não está falando aqui de casa mal assombrada com o espírito e a mesa andando. Não é disso. Isso daí a gente deixa para o filme de terror. A gente está falando de um entrave energético. Por quê? Porque é uma consciência. Um espírito, antes de qualquer coisa, ele é uma consciência. E ele é uma consciência que tem uma ação sobre aquele espaço e aquela consciência atrapalha na fluidez daquele espaço. Mas existe uma forma de você fazer acordos. Eu vou falar algo aqui que eu nunca falei ao vivo. Sério que vai fazer isso? Vai falar desse acordo? Não acredito. Não, eu não vou falar de acordo, não é sobre isso. É sobre cuidados. Bom. É sobre cuidados. É porque isso é algo que é puxado. Eu já conheci história assim e isso é traumatizante. Mas eu acho que é bom a gente falar. Gente, quando vocês vão, por exemplo, para um quarto de hotel, energias pairam naquele lugar de todas as pessoas que dormiram ali. E isso é sério porque eu já conheci história, por exemplo, de uma pessoa que foi viajar e ela sofreu um ataque pesado no quarto de hotel. Porque ela estava aberta, tinha uma energia naquele quarto de hotel que não era bacana e eles não sabiam o que fazer porque nem no Brasil ela estava. Ela estava em outro país. Eita. Daí ligou, o pessoal não sabia o que fazer. Daí daqui começaram a rezar, fizeram todo um trabalho para acalmar a situação, para parar de dar problema. Numa viagem, a gente não está nem falando de nós destruímos o cemitério indígena, nós não estamos falando dessa parte, nós estamos falando de um quarto de hotel. Por quê? Eu vou falar sobre isso e eu não vou aprofundar. Todo local existe espíritos guardiões. Qualquer local. A sua casa tem. Por quê? Os espíritos, anjos, enfim. O que você acredita? Todo lugar tem algo que guarda aquele espaço. E se você vai num espaço, você pede licença. Eu, por exemplo, quando eu vou num quarto de hotel, eu sei limpar ambientes. Qualquer ambiente que eu vou. Se eu vou dormir num quarto de hotel... Eu limpo geralmente ou com reiki ou com pêndulo. Para quem perguntou essas coisas, essas são ferramentas, por exemplo, que eu particularmente uso, com reiki ou com pêndulo. Eu chego naquele quarto de hotel, eu peço licença para os espíritos guardiões, aí eu falo, licença, eu vou limpar, ok? Eu peço licença e eu limpo. Por quê? Para eu poder ter um sono tranquilo. Porque eu sei
pelo menos um pouco, como as energias funcionam. E um pouco como o mundo espiritual funciona. O mundo espiritual não é terra de ninguém, não é bagunça, gente. Não é bagunça. Tem regras e regras muito mais específicas da regra do mundo humano. Não tem A e B. Que nem no humano a gente tem A e B nas regras do mundo espiritual. Não tem, não. Uma coisa importante falar para eles aí, que eu acho que vai contribuir com esse tema que tu está falando, isso aí que tu falou, muito importante de tu limpar, aprender a limpar os lugares onde que não são as tuas habitações, onde são habitações itinerantes. Hoje em dia a gente tem os Airbnb aí, né? As pessoas alugam aquilo foi uma casa de uma família totalmente antiga, os caras repaginaram, colocaram móveis lá de primeira linha. Nada disso vai tirar a vibração que está no lugar. Nunca. E aí, assim, vai que daqui a pouco vocês que estão aqui na live não acreditam nisso de espírito. Ok, então acredite o seguinte, física quântica, vibração quântica não tem como mudar se tu não trabalhar ela. Ela não muda sozinha. Né? Por exemplo, quer ver uma coisa? Vou dar um exemplo aqui. Foi a Michelle perguntou aqui, já morei numa casa assim, tive que mudar de casa. Como descarregar a energia corporal negativa e energizar de vibrações positivas para a prosperidade? Aí é que tá, Michele. A questão toda é tu detectar as coisas nos planos duplos, né? O que é da casa e o que é da tua energia. Primeiro, talvez essa casa que tu saiu aí, que tu teve que trocar, nem precisava. Fizesse uma geobiologia dela e fizesse um tratamento radiestésico no teu corpo, pum, tranquilamente. Isso aí são coisas que eu e a Pérola fazemos com as pessoas. A gente chama as pessoas, faz um diagnóstico aqui de qualquer lugar do Brasil e descobre, tua casa está com uma medição de vitalidade muito baixa, precisa ser feito algo na casa. Aí, e tu também está igual a casa, eu faço pior. Não só no Brasil, como fora. Eu tenho clientes de fora do país, porque eu estou trabalhando com energia. Eu não preciso estar no mesmo espaço que você para entender o que está acontecendo. Isso é importante a gente falar. Que a gente que trabalha com energia de forma séria, porque tem gente que não é sério, a gente tem que falar isso aqui. Quem trabalha com energia de forma séria, gente, a gente sabe o que a gente está fazendo. A gente não precisa de muito. Eu vou contar um segredo para vocês, que eu nunca contei. Tem coisas que a gente mostra para vocês ficarem calmos, porque tem coisa que a gente nem precisa usar. A gente que sabe o que a gente está fazendo. Por quê? Para você ter uma tangibilidade, porque energia não se vê. A gente trabalha, eu falo que eu sei que o Giovanni é que nem eu nesse ponto. A gente trabalha com energia há muito tempo. Então tem coisa que a gente nem precisa do pêndulo para saber. A gente já, pelos sinais, pelo que a gente vê, a gente reconhece. Tem coisa que eu nem preciso, eu uso para confirmar. Tem coisa que eu falo, ok, eu criei alguns materiais para trazer tranquilidade para as pessoas, para ter visibilidade, porque eu tenho uma visão que você não tem. Porque eu consigo ler a energia, você não consegue. Então, é diferente o nosso trato. E por que eu estou falando isso? Porque trabalhar com energia é algo complexo, porque não se vê. E tem uma coisa que é muito complexa também, que não é a mesma energia que funciona para todo mundo. Por isso que, por exemplo, a Michelle fez perguntas muito interessantes. E eu adoraria poder falar para você, Michelle, é exatamente isso aqui que você vai fazer. O problema eu não sei o que está acontecendo na tua vida e na tua casa. Então eu vou te dar um tratamento que não é que não vai funcionar. Mas talvez ele não seja eficaz porque eu não sei a origem do teu problema de prosperidade. Eu não sei a origem do problema da tua casa. Vou explicar uma coisa. Vou dar um exemplo prático dentro do que a gente falou aqui. Por exemplo, vamos supor, nossa, minha casa tá com uma energia pesada, Pérola. Pesada, pesada, pesada. Eu não sei como resolver aquilo. Tem gente que eu vou medir a energia da casa e vai dar que tá com penetração psíquica, que é o que? Está recebendo energias mentais de outras pessoas ou das próprias pessoas da casa. Olha, e gráficos para ajudar nisso aí, Giovanni está mostrando. Tem gente que vai estar com o quê? Teve briga na casa muito forte, então ficou a energia ali. E tem gente que está com o quê? Um problema espiritual na casa. Tem obsessor ali. Aí, ó, já para problemas espirituais temos ali também. É quase um Telecurso 2000 que a gente está fazendo aqui hoje. Quase um Telecurso 2000 da energia. Eu acho que eu vou fazer isso. Telecurso 2000 da energia. Bora lá. Mas por que a gente está falando isso? Porque, são 3 motivos que deixam uma casa com uma energia muito pesada.
Só que a forma de você lidar com essas 3 questões são completamente diferentes. O Giovanni mostrou 3 gráficos diferentes. Por quê? Porque cada um desses gráficos é para uma dessas coisas, porque ele vai agir naquela causa. Então, se eu falar para você, por exemplo, vamos supor que eu falei para você, olha, para você limpar a tua casa agora, sem mim, bota, por exemplo, uma oração do São Miguel Arcanjo rolando na sua casa para limpar. Pode ser que funcione? Pode ser que funcione. Porque no teu caso, pode ser que essa oração seja forte o suficiente para limpar tudo. Mas se a energia, por exemplo, for densa demais, ela vai aliviar, mas não vai resolver. Vocês entendem que é um pouquinho mais complexo? A gente tem que entender quais os problemas da casa para dar o que vai. E o trabalho é a mesma coisa. E o trabalho tem um agravante ainda maior. O Giovanni fala disso maravilhosamente bem. Eu adorei uma aula que ele deu que eu estava junto. Que trabalho, meu amor, se você não é dono daquele trabalho, você não tem como fazer alinhamento energético do teu espaço ali. Não existe. Porque o espaço não é seu. Se você é dono, é outra história. Eu, por exemplo, eu cuido de empresas. Tem empresas que eu cuido da parte, pelo menos, de prosperidade. Eu falo, vamos limpar pelo menos essa parte de energia de prosperidade para dar uma aliviada, se não no ambiente, pelo menos essa energia aí. Por quê? Porque na empresa, às vezes, tem colaborador que está com energia totalmente... E eu vejo isso, eu falo, olha, a energia está assim. Ela falou, ela tem um colaborador ali que está me dando trabalho mesmo, porque está desalinhado. Então, só que quando você é dono da empresa, como você está mexendo com o espaço, a gente pode mexer com a energia e influenciar aquelas pessoas porque você é o dono. Mas se você é um funcionário, a gente não pode mexer na energia porque o dono da casa não é você. Lembra que eu falei que quando eu vou em espaços eu limpo, mas eu peço licença porque o espaço não é meu. Então eu falo, olha gente, eu não vou fazer uma limpeza que vai resolver todos os problemas da casa, não, ou do quarto. Eu vou limpar para que eu consiga ficar bem neste ambiente. Eu saí e acabou. Mas primeiro eu faço o quê? Eu peço permissão dos espíritos guardiões daquele espaço para poder limpar. Por quê? Porque não me pertence. Agora, se eu estou na minha casa, é outra história. A casa é minha. Aí eu faço o que eu quiser. Eu boto o gráfico que eu quiser. Boto São Miguel Arcanjo, eu boto o que for, porque o espaço é meu. Quero contar um caso de sucesso aqui. Termina aí, eu quero contar um caso de sucesso público. Peraí, deixa eu só ler aqui, porque aqui, acho que é a Rose que mandou aqui. Tanto existe que na minha casa, na Zona Sul, tinha um portal aberto em um dos quartos. Tivemos que trabalhar muito no lugar. Aí é outra questão, né, amiga? Eita, aí é outra história. São energias. Quando a gente fala de portal aberto, gente, é que tinha uma energia ativa naquele espaço. Que se você não trabalhar aquela energia para que ela pare de interromper, ela atrapalha quem está na casa. De uma forma simples, é isso aqui que a gente está falando. E é importante vocês entenderem isso, assim, antes do Giovanni trazer o case do sucesso. Por que a gente abriu essa live? Porque, gente, eu estou fazendo, por exemplo, agora um tratamento de prosperidade. Eu começo tratamento de prosperidade coletivo no Portal 66. Então, quem já entrou está no pré-tratamento. Por quê? Porque essa é uma das coisas que eu trago muito no grupo. O que você está fazendo? Como é que tá a tua energia? Como é que tá a tua casa? Eu vou contar apenas um negócio para vocês. O pré-tratamento, eu falei, o que o grupo precisa? Fui perguntar na radiestesia. Sabe o que o grupo precisava para esse pré-tratamento de prosperidade, Giovanni? Limpeza energética. Era limpeza energética. Porque vocês podem falar, precisa de magnetização de dinheiro. Não. A primeira coisa que foi pedida pela energia é, pelo amor de Deus, me limpar. Assim, tipo, limpa. Tem muita coisa aqui que tá travando o caminho. Não foi mexer com a prosperidade, a energia de prosperidade. Foi fazer limpeza no campo das pessoas. Por quê? Gente, vocês têm que entender, às vezes a prosperidade está travada a nível geral, tá? De você não conseguir o relacionamento que você quer, de ter muita briga em casa, do dinheiro não entrar. Não é porque, eu não sou boa o suficiente. Porque ninguém me ama, porque eu sou uma pessoa, um ser humano incompreendido. Não. É porque você está carregando energia de tudo quanto é lugar. E aí a tua energia fala, olha, não é por nada não, mas tem muita coisa aqui. Enquanto você não tirar, eu não consigo trazer dinheiro. Ou eu não consigo trazer um relacionamento. Eu não consigo trazer um homem ou uma mulher para sua vida enquanto você não tirar essa carga daqui, porque está ocupando espaço que era para ser do grande amor da sua vida. Gente, é real isso.
Assim como você imprime a sua casa, que não tem espaço para entrar um acumulador, pensa no seguinte, gente, um acumulador, um ótimo exemplo, Giovanni até trouxe da cliente dele. Gente, para pra pensar o seguinte, numa casa com acumulador, que não sei se vocês já entraram numa casa de um acumulador, eu já entrei, eu sei como funciona. Você não tem espaço para nada. Você mal tem espaço para andar. Então, nada cabe. Só que o acumulador sempre acha que tem espaço para colocar mais coisa, tá? Energeticamente falando, na real, a maior parte das pessoas são acumuladores. Por quê? Não que eles querem aquilo, mas como não sabem limpar, vai juntando. Vai juntando. E aí é como se na tua vida, no teu fluxo de energia, tivesse tanta coisa em cima de você, que, por exemplo, eu quero um relacionamento. Vem a energia do relacionamento, a energia fala, não tem espaço para mim. Eu vou esperar você tirar as coisas para poder entrar. Eu quero dinheiro. Daí vem a energia da prosperidade fala, eita, mas onde eu entro aqui? Não tem espaço para mim. Então ela fala, eu vou esperar você limpar. Tem coisas que não estão vindo na tua vida porque não tem espaço. E espaço energético para elas chegarem. Tudo tem uma contraparte energética. Quando a gente fala dessa limpeza, que nem fala, para você conseguir as coisas, por exemplo, você quer uma roupa nova? O pessoal fala muito isso na cocriação da realidade. Dou uma roupa para você abrir espaço no guarda-roupa. Energeticamente falando, é igual. Você quer mais dinheiro na sua vida? Tira a carga que está ali. Só que você não faz isso. Então só vai acumulando os negócios ali. E aí, um belo dia você encontra uma pessoa como eu, se você der sorte. Você encontra uma pessoa como eu. É sorte, poxa. É sorte encontrar uma pessoa como eu para limpar a tua energia, uma pessoa como Giovanni para limpar a tua energia para você começar a prosperar. É sorte. Porque daí você tá batendo cabeça. Eu encontrei muita gente batendo cabeça que não saía do lugar há anos. Daí, como num passe de mágica, as coisas começaram a funcionar. Por quê? Porque eu sou incrível? Não. Porque eu só entendo qual é o problema, que é você tá com energia a dar com pau em cima de você que não presta, e que se você não tirar o que você quer, não vem. É simples o que a gente está falando. Eu sei que para muitas pessoas não faz o menor sentido, mas é a pura verdade de como a vida funciona. Porque a vida não é só material, gente. Não é. Se fosse só material, você não estava procurando um relacionamento. Porque um relacionamento, ele é puramente emocional. Um relacionamento verdadeiro. Porque você está em troca de emoções e companheirismo. É uma troca aquilo. Emoção você não vê, emoção você só sente. Entende o que eu tô falando? Tem uma resposta no mundo físico, mas começa no quê? Nas emoções, que é algo que é invisível. E energeticamente falando, a tua prosperidade é igual, assim, é igual. Traz o case de sucesso, Giovanni, porque esse é um assunto que não dá, a gente se coça muito para falar, porque as pessoas não falam desse assunto direito. Esse é o problema. Eu quero aproveitar, assim, né? Não sei se a gente vai continuar um pouco mais ainda. Já estamos 1 hora aí, né? É isso que eu ia falar eu ia ver que horas são, porque a gente se empolga. Eu e o Giovanni, a gente tem um pequeno problema, que é parar. A gente tem um problema muito sério de parar. Então vamos ficar mais uns minutinhos só, para a gente também não cansar um pouco, que já deu uma hora. Inclusive, até eu vou fazer como minhas considerações finais, assim, né? Porque a gente tem duas notícias muito importantes que tu vai dar aí agora no final para eles. Mas assim, primeiro, eu acho que foi a Michelle que perguntou dos lugares de trabalho. Eu tenho um case de sucesso aqui no Tribunal de Justiça aqui do Rio Grande do Sul. Eu fui contratado para fazer um trabalho para um grupo de pessoas que trabalhavam numa parte do tribunal, e eles tinham aqueles escaninhos, sabe? Um do lado do outro, assim. Aquelas porteirinhas, assim, sabe? Com a cadeirinha, o computador de cada um, coisa e tal. Fica só aquele biombinho, assim, para cada um. Eles botam ali as fotos dos filhos, aquela coisa e tudo. E só que é o seguinte, aquele trenzinho ali, de 15 em 15 dias, eles trocam de lugar as pessoas. Cara da pérola já entendendo tudo. Aí o que acontece? Eu detectei isso e falei, primeiro passo é o seguinte, por que troca o lugar? Para as pessoas não ficarem incomodadas, ficar sempre no mesmo lugar. Eu digo, olha, é mais fácil a gente equilibrar o ambiente, as cadeiras, os caninhos de cada um com algumas coisas, do que ficar mexendo toda hora o tempo todo. Porque aí a pessoa vai ficar bem porque ela está num lugar que está bom para ela. Isso eu posso fazer para todo mundo. Aí eu simplesmente peguei embaixo da mesa de cada um e botei um gráfico, né, específico, embaixo da cadeira,
e nas costas da cadeira da pessoa. 3 gráficos. Rapaz, a produtividade do povo lá foi para 90%. O homem chegou e disse assim: o senhor está querendo dizer que aquelas 3 figurinhas que o senhor colocou ali de plástico deu esse negócio no povo todo assim? A gente não teve mais ninguém adoecendo e tirando como atestado nesses últimos 2, 3 meses. A gente não tem quase entrega com erro do trabalho. A gente não tem gente se estressando um com o outro mais. Tá tudo assim. E eu disse, olha, ó, que eu só fiz as cadeirinhas, as mesinhas de cada um. Se eu fizer a sala de vocês aqui, aí a coisa vai ficar complicada, porque vocês vão achar que isso aqui virou uma máquina de produção civil aqui. O cara não acreditou, o homem que permitiu que eu fizesse trabalho, porque cada um pagou o seu trio de equalização. Fiz uma coisa assim, bem de boa, assim, para as pessoas ficarem realmente bem. E foi muito interessante que a partir daquela questão ali, até respondendo um pouco o que a Michelle perguntou ali no meio da live, tipo, gerou um campo de cada pessoa daquela, disse assim, eu quero que tu faça a minha casa agora. Eu peguei uma época no ano passado, isso aí foi no ano passado, que eu fiquei tipo 5 meses assim, fazendo assim 4, 5 geobiologias por semana de casas de pessoas daquela sala ali. Então foi um negócio muito doido, porque as pessoas disseram, olha, eu vou falar isso para todo mundo, eu nem sabia que existia esse tipo de trem aí, assim, geologia, eles falaram, não, é geobiologia. Mas o que é isso aí? Eu explicava para as pessoas. E tu vê, é um caso de um setor público do governo, onde as pessoas, ao invés de fazerem as adequações necessárias de energia, faziam trocas de pessoas de posição, e isso só causava mais dano para eles. Hein? Então isso aí é um caso que eu falo para a pessoa. Às vezes tu trabalha numa repartição, né, de uma empresa, e tu tem a tua sala, ou alguém que estiver ouvindo aqui. E aí tu pode pedir para um geologista e um radiestesista fazer a análise da tua sala e fazer, porque aí são coisas, gente, que tu põe na parede, são máquinas que tu encosta na parede. Quando tu for embora, um dia for demitido, ou pedir demissão, sair, for para outro lugar, simplesmente tira e sai fora, vai embora. Nem perde o dinheiro que tu investiu no material. Aquilo ali está feito de acordo com a tua energia, não é com a energia do próximo que vai chegar. É muito fácil de fazer isso, entendeu? Então isso ajuda muito as pessoas. Uma outra coisa que eu queria falar para o pessoal aqui é assim, ó. Gente, procurem cuidar uma coisa. Tudo, tô falando tudo mesmo que vocês tiverem. A Pérola acabou de falar, mas eu vou frisar isso de uma forma um pouco mais veemente. Tudo que vocês tiverem dentro de casa, aí sim, faça um pente fino. É um negócio difícil para fazer, gente. Principalmente que muitos de vocês eu sei que são apegados a objetos que são ligados a pessoas que vocês amaram, ou que vocês amam, que já partiram, coisa e tal. Mas faz um pente fino e depois vocês procurem eu e a Pérola para nos dizer o que aconteceu. E não é um mês que vai levar, não. São 2, 3 dias. Que vocês estavam pleiteando uma promoção no trabalho, que vocês estavam pleiteando de trocar de cargo na empresa ou trocar de empresa, e vocês não conseguiam acordo, vocês não conseguiam coisa nenhuma, estava tudo assim, sabe, porta de cadeia, selado, e aí vocês pegaram e fizeram esse pente fino e começaram a tirar tudo que era objeto, que era ou de vocês velho, que vocês não usam há mais de 6 meses, ou também de lembranças de pessoas. Gente, vamos ser sinceros. Para vocês terem lembrança de um ente amado, você só precisa de uma coisa. Então, precisa de 30 coisas. Aí tem o relógio, tem a caneta, tem o copinho, tem o talher, não sei o quê. Isso aí é tudo com todo respeito, tá? Não sou uma pessoa que vou jamais desconsiderar isso, porque eu sei muito bem o que é o valor inestimável que tem alguns objetos. Mas ou você contrata alguém para te ensinar a guardar isso de forma correta, para tu não ter problema com isso, ou tu doa, ou tu entrega isso para a natureza, porque isso está fazendo o quê? Está derrubando a tua prosperidade e a tua finanças e a tua abundância, principalmente a tua abundância. Às vezes as pessoas dizem assim, mas aqui em casa tudo está bem, a gente está bem, todo mundo com o outro, mesmo com essas coisas. Mas vai olhar se tem crescido o valor financeiro das famílias que estão assim. Nada. Trancadaço. Parece que colocaram um cadeado dessa grossura assim, na porta da prosperidade, da abundância, a família não sai daquela lenga-lenga ali.
Aí, só para fechar minha fala, eu fiz um trabalho, agora faz uns 25 dias, numa empresa grande de um cara daqui de Porto Alegre, e ele me contratou, a mulher mandou as plantas para mim lá, um negócio gigante, assim, tipo 20 e poucos mil metros quadrados. E aí eu fui, peguei o meu veículo e fui lá visitar o lugar. Eu falei para ele, bom, antes de eu começar a fazer a geobiologia do teu lugar e equalizar o ambiente, eu preciso fazer uma coisa antes. Eu preciso de 3 ou 4 funcionários fortes, teu homem, para ir lá em 2 galpões lá no fundo e tirar aquele monte de lixo de coisa descartada que está lá atrás. Mas era assim, ó, uma pilha, e até o telhado do negócio era um galpão, não era uma casa usada para trabalhar, era um galpão, aqueles tipo de silos, assim, com teto de 15 metros de altura. E aí tinha coisa empilhada até a altura do teto. Madeira, ferro, tampa de máquina, tudo coisa velha, tudo que não servia para nada. Olha, eu acho que até o ferro velho botou coisa fora quando recebeu aquilo, porque não dava para usar para nada. Aí os caras passaram 2 semanas tirando as tralheiras de dentro desses 2 galpões. Eles encheram 2 caminhões de caixa alta grande e levaram todo aquele lixo embora. O cara me ligou uma semana depois e disse, cara, um contrato que eu estava pleiteando fechar para a empresa há 1 ano e meio, de milhões de reais, eu consegui fechar hoje de manhã, cara. E eu falei assim, e foi muito sincrônico, porque quando terminou a limpeza dos 2 salões lá, o cara me ligou e disse, cara, eu pensei, depois de muito tempo, quero fechar aquele negócio contigo. O cara me ligou, dizendo, não fui eu que liguei pro cara para tentar de novo. Eu já tinha até desistido de conseguir fechar esse contrato. Já estava internalizado a perda do contrato. E o cara fechou. Quando eu fiz a geobiologia, o cara falou para mim assim, e agora o que vai acontecer? Agora tem um período novo. Primeira coisa que vai acontecer, os cacarecos que estão aí dentro da tua empresa, os olhos grandes, não vão dar conta de ficar aqui, vão ter que ir embora todo mundo e vão pedir para sair. Saiu 20 funcionários em 15 dias da empresa, pediram demissão. O cara disse, eita, e esse cara é cético, tá? Ele não acredita em nada dessas coisas de energia. Energia para ele é dar choque na mão num fio de alta tensão. E o cara chegou para mim e disse, cara, eu vou ser obrigado a dizer para ti que isso está mudando a minha forma de pensar. Que bom, né? Ainda dá tempo, já tem quase 60 anos, vamos embora. Aí eu fui dando material para ele e agora ele limpou o polvo ruim da empresa, colocou novos funcionários, tá? Tá, um outro nível. Até eu cheguei lá semana agora, foi sexta-feira passada, e olhei a empresa assim, estava outro nível a coisa. Tu via pessoas que te recebiam assim, sabe? Sorrindo, secretária, tudo feliz, coisa e tal. Outro nível. E todo mundo veio me falar comigo ali da parte geral da administração, falar, olha, eu não sei bem o que é isso aí que o senhor faz, mas esse negócio dá certo, hein? Porque tá diferente a coisa aqui, a gente tá melhor aqui. Eu falei, que bom, a ideia é essa. O patrão de vocês tem investido para a gente poder fazer uma coisa boa para vocês. Então deixa esse recado para vocês, gente, limpa a casa. Não só passa pano na casa, mas tira as tralheiras que vocês não usam, as coisas antigas, a coisa velha, porque isso trava tudo. Inclusive trava até o amor, gente, entre um homem e uma mulher. E esse trava bem travadinho. E aí daqui a um pouco a Pérola vão fazer uma live falando só sobre isso. Como que uma casa desarmonizada destrói um relacionamento e um amor. Tá? Falei! Aqui eu encerro a minha fala de hoje. A palavra é tua, Pérola, para tu contar as novidades para esse povo. Já me intimou para uma live que pode traumatizar pessoas. Eu não me responsabilizo. Eu não me responsabilizo. A ideia foi dele, ele vai levar a cabo para traumatizar vocês. Porque hoje eu confesso, eu sei que eu traumatizei algumas pessoas aqui, mas foi necessário, eu não ia. Eu tento, Giovana, eu juro que eu tento não ir tão fundo, mas quando eu vejo, eu não me aguento. Eu falei, não, eu vou pegar leve hoje. Eu tava naquela coisa, eu vou pegar leve. Não, eu vou.
Você começou a falar no início, eu já disse. Falei, isso foi pegar leve? Começou o primeiro tema a falar, o jeito que você falou, eu digo, ih, rapaz, ela vai dar injeção no osso da galera, não vai dar nem no bumbum. Mas vocês precisam saber disso, porque assim, isso é uma coisa, gente, de verdade. Eu brinco aqui que eu tô traumatizando pessoas, porque isso é um conhecimento que eu gostaria de ter tido quando eu não entendia dessas coisas. Porque eu sofri muito. Olha, gente, é sério. Quando eu falo de esponja energética, eu sou uma pessoa que eu sou esponja energética, então eu tenho total autoridade para falar. É um caos a sua vida. Porque você não tem controle, às vezes, sobre as suas próprias emoções, porque você passa nos lugares, pega a energia dos outros, e aí tudo que você construiu, que às vezes você ficou o dia inteiro para você ficar bem, você perde em questão de segundos, porque você não estava blindado. Então, é muito... Eu sei, assim, que para algumas pessoas, algumas coisas que eu falei pode ter sido chocante, mas por que eu compartilhei? Porque ninguém compartilhou isso comigo. Eu tive que estudar muito para saber o que eu sei e me ferrar muito pegando a energia dos outros e dos lugares e para que outras pessoas não precisem fazer isso. A Giovanni também passou por isso. Então, o que eu quero trazer para vocês? Eu e a Giovanni, a gente se juntou, né? Porque nós trabalhamos com a parte energética, eu trabalho mais a nível pessoal, o Giovanni trabalha mais a nível da questão da casa com a geobiologia. E a gente se juntou porque a gente está cansado de ver gente que tem uma qualidade de vida ruim porque não sabe cuidar da própria energia. Porque a maior parte das pessoas... Boa noite, Júlia! A maior parte das pessoas que a gente atende, a gente sabe que se aquela pessoa soubesse cuidar da energia dela no dia a dia, metade do problema dela estava resolvido. Eu até falo, gente, a gente ensina um pouco para essas pessoas como cuidar, mas a gente sentiu que precisava de mais, precisava de uma orientação específica para isso. Então a gente se juntou para criar uma forma simples e fácil de você começar a entender o que você precisa. Para você entender o que precisa para você. A gente vai fazer primeiro um nível assim básico para quem só quer saber, tipo, o básico de como criar o seu processo, que é o que a gente falou aqui, um processo diário, o basicão para você criar. E para quem quiser o nível hard, de tipo, não, pera, eu quero mudar tudo. Eu quero mudar a energia da casa, eu quero saber quanto a minha casa mede. Aí a gente criou uma mentoria para isso, para ficar com vocês. Uns 2 meses para ajudar vocês a como reestruturar energeticamente sua vida pessoal e a tua casa. A gente vai ajudar vocês nisso. Mas para iniciar, porque eu sei que nem todo mundo está interessado em ser tão profundo, a gente resolveu fazer um workshop. Um workshop fechado, a gente não vai fazer isso aberto. Não adianta falar por quê? Porque isso é um conteúdo profundo e nem todo mundo está aberto para receber esse tipo de coisa. E a gente já falou muita coisa aqui que a gente nem deveria ter falado no aberto, que eu geralmente não falo, mas eu senti que era o meu dever, como uma pessoa que já sofreu muito por não entender de energia, de trazer pelo menos o pouco para que você comece a analisar, será que isso está atrapalhando a minha vida? Será que não é isso que é a chave para mudar tudo? Porque tem gente que eu atendo que a chave é simplesmente cuidar da própria energia. Era só isso que estava faltando. E nada mais. Não era alinhar comportamento. O comportamento estava certo, mas a energia travada não te deixa avançar. Então a gente vai fazer um workshop muito especial no dia 4 de julho, né? Por isso nós estamos avisando com muita antecedência, porque a gente já vai liberar para quem entrar uma técnica de limpeza para já ir se cuidando. Porque a gente quer que as pessoas já cheguem preparadas e abertas. A gente quer preparar. Nós vamos fazer nas próximas semanas, toda quarta-feira, às 8h30, lives para falar sobre proteção energética, para vocês conhecerem um pouco mais o nosso trabalho e já irem aproveitando. Mas a gente vai fazer um workshop muito profundo para você começar a cuidar, que nem a Giovanni trouxe alguns gráficos aqui. Aqui a gente não tem como explicar para que você vai usar, porque não é o espaço para isso. Mas lá a gente vai falar, olha, esse gráfico usa para trabalhar isso aqui, usa para trabalhar você, usa para trabalhar o mente. A gente vai trazer algumas questões básicas que você vai poder implantar na tua casa com facilidade e na tua vida para você se cuidar. Então vai ser no dia 4. A gente está fazendo um valor de troca super acessível, tá? É só mesmo para ser justo, para a gente fazer tipo uma troca, vai ser R$97. E vocês vão ter acesso, como eu falei, a essa técnica que já vai estar liberada para quem pegar.
esse workshop. Vocês, quem estiver lá, vai poder participar de um sorteio. Nós vamos sortear algumas pessoas para receber a análise energética pessoal e da casa, de como está a sua energia, para você entender por que a tua vida está do jeito que está. Então, tem gente que pode concorrer ao da casa, tem gente que pode concorrer ao pessoal, para vocês saberem qual é o nível de energia, ou da casa ou sua. E nós vamos passar neste dia algumas estratégias que a gente usa e que a gente indica as pessoas a usarem para que harmonizar a si mesmo e o lar de forma prática. Se você curtiu isso, se você quer começar a cuidar de você para se abrir para a prosperidade e para ter também melhores relacionamentos e leveza no dia a dia, me chama no privado ou me chama o Giovanni, quem você sentir mais à vontade, que a gente vai te trazer informações. Aqui no meu link da bio também, se você quiser, você consegue falar comigo direto pelo WhatsApp, tá? Aqui, eu vou deixar aqui abaixo, se você estiver vendo em qualquer outra rede, vai ter o link aqui abaixo. Entra aqui, conversa com a gente, que a gente te orienta para você entrar no workshop, para que você comece a mudar a sua vida de verdade a partir daqui. E é isso. Tem mais alguma coisa para falar, Giovanni, com relação ao que eu disse? Absolutamente nada, só para frisar, eu botei o meu Instagram aqui, né, da Totem DNA para vocês aqui, Giovanni Mentor, para PDNA, né, só me chamar lá, mas, gente, o que nós vamos entregar nesse dia 4 para vocês, é brincadeira que eu vou falar, não, é sério. Dava para botar aí, vezes umas 5, 6 vezes o valor que vocês vão colocar aí nesse investimentozinho básico para estar com a gente. Porque nós vamos entregar coisas que não estão em livros. Então, na nossa experiência profissional de trabalho e no nosso conhecimento que virou sabedoria de vida. Então, cai para dentro e vem, que vai estar só nós lá, entregando para vocês o segredo, para vocês começarem a se interessar. Agora, quem for ter aquele approach, né, de vou investir numa caminhada com esses dois aí na mentoria profunda, aí a entrega é outro nível. Aí é high level total. Então, uma boa noite para vocês. Pérola, mais uma vez, gratidão imensa por esse momento. E que esse povo aí possa cair para dentro. Estava vendo aí que chegou uma grande amiga aqui do Sul, Manuele Milani, grande. Chegou no finalzinho aí, mas chegou. Isso aí. Chegou, mas vai ficar gravado. Vai ficar gravado. Mas quem chegou aqui no final, depois volta aqui no perfil, que eu vou deixar. Assim que a gente finalizar, eu vou liberar, porque essa live é uma live realmente muito importante. Inclusive, eu vou jogar ela lá no meu YouTube, tá? Então, vamos fazer um combinado aqui, gente. Vocês querem saber mais um pouco disso? Quarta que vem, às 8h30, nós faremos uma nova live juntos, falando sobre um tema bem bacana sobre proteção energética. Então, fica de olho. Eu vou lançar aí nos dias um cronogramazinho e tal, porque você fala, sim, Pérola faz muita coisa, e eu acho que eu vou começar a voltar a fazer o cronograma semanal. Faz tempo que eu não faço isso, para vocês terem pelo menos um dia na semana, olha, esse dia tem isso, esse dia tem aquilo, esse dia tem aquilo. Amanhã, farei uma live novamente, tá? Mas essa eu vou fazer sozinha às 19h30, porque, gente, eu participei de um evento incrível e eu quero compartilhar com vocês o que eu aprendi na palestra da Viola Davis, que eu estava ao vivo com essa mulher ontem. Eu estava num evento ao vivo. Nas posses da mão das vozes de Viola Davis, uma das maiores expressões americanas do mundo. Exatamente. Eu vou fazer uma live amanhã com vocês para falar o que eu aprendi com a Viola Davis, que ela levou na palestra dela, que foi fundamental, que me tocou profundamente de virada de chave, que mudou a vida dela, e eu quero compartilhar com vocês isso, porque o que ela trouxe foi de uma profundidade tão incrível e de uma humanidade que eu falei, não, isso aqui, usado da forma certa, vira chaves. E eu quero trazer, então, isso para vocês. Eu vou compartilhar um pouco dessa experiência que eu tive nos últimos 2 dias daquele evento incrível, que foi o VTEX desde 2025. E eu vou trazer um pouco dessa questão do que a Viola Davis levou para a palestra dela. Um pouquinho para vocês entenderem como aquela mulher saiu de uma infância totalmente vulnerável para ser uma das mulheres mais reconhecidas do mundo a nível do cinema, e não só uma mulher reconhecida, como uma mulher de negócios, uma mulher que casou com o amor da vida dela, uma mulher que é uma mãe maravilhosa, então, e muito rica, como o Giovanni está mostrando. Então eu vou levar um pouquinho sobre o que eu aprendi naquela palestra, porque eu vou levar isso para minha vida, tô falando sério. Pérola, vou contar uma coisa.
Eu passei, na última vez que eu estive nos Estados Unidos, eu passei na frente da casa dela em Beverly Hills. É um negócio absurdo. Tem uns muros gigantes na casa dela. A mulher é muito poderosa. Mulher poderosa. Esse marido dela também estava lá, uma simpatia, o marido dela. E olha, foi incrível. Então eu vou trazer um pouco para vocês amanhã. Eu vou fazer uma live aqui no Instagram mesmo, às 17 horas, às 7 horas, às 19 horas, às 7 horas da noite, tá? Então, quem quiser, esteja aqui que nós vamos continuar falando sobre prosperidade de uma outra perspectiva. E gratidão, Giovanni. Foi um prazer estar aqui com você mais essa noite. Beijos! Boa noite! Boa noite!